Ah, a gente tem uma imagem agora do Rodrigo Pacheco? Ah, olha só, vamos espiar um pouquinho. Rodrigo Pacheco fala com a imprensa sobre as dívidas dos estados e de que maneira conseguir resolver esse assunto. Vamos ouvir um pouquinho? Nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida com a possibilidade de entrega de ativos dos mais variados e elencados no projeto e com uma redução muito significativa do indexador, no final das contas, a União abrindo mão para si do recebimento destes juros para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado. Esse projeto, na verdade, é um ponto inicial. Ele não tem a audácia de querer ser um texto definitivo. Nós o apresentamos pela presidência do Senado, obviamente, para que seja colocado em discussão. Naturalmente que o Ministério da Fazenda fará suas ponderações e o governo fará suas ponderações, porque nem tudo que o governo sugeriu foi aqui inserido, mas boa parte foi inserido, assim como os estados também, os governadores poderão debater, porque nem tudo que pretendiam foi aqui colocado. Aqui nós buscamos ter um texto de um mínimo consenso, de algo que reputo muito positivo para o equacionamento da dívida, preservando os interesses dos estados federados, sobretudo dos endividados, preservando os interesses da União e da Fazenda Pública, exigindo pontos de contrapartida, que estão aqui num artigo específico, para os estados cumprirem, e também garantindo que o proveito dessa solução federativa se dê também em favor dos estados não endividados, que há muitos estados não endividados no Brasil. Então, eu considero que é um ponto de partida legislativa importante, que permite agora a discussão e que se sentem à mesa para poder discutir o texto final que será levado ao plenário do Senado Federal. Nossa intenção é que o ex-presidente da Casa e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, seja o relator dessa matéria. Vejamos se ele aceitará essa missão, eu acredito que sim. Então, ele deve ser o relator desse projeto de lei complementar e, repito, acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. O que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. E, naturalmente, caberá, a partir de um gesto do governo federal, através de uma lei dessa, de abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataca o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado, que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais, que tinha uma dívida de 100 e poucos bilhões e com 6 anos de vigência de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, nenhum centavo foi pago, o que fez avolumar mais 160 bilhões de reais, uma dívida a essa altura impagável se não houver uma medida como essa. Então, eu espero muita colaboração dos governadores dos estados, dos vice-governadores, das assembleias legislativas, dos meus colegas senadores e também da União, especialmente do Ministério da Fazenda, para que agora, repito, sem a pretensão de ser um texto definitivo, que possam ser feitos os debates e o diálogo necessário para poder ter um texto final que seja levado ao plenário do Senado Federal. Antes do senhor abrir, presidente, para as perguntas, você pode só falar quais pontos que a Fazenda não concorda? Com o indexador? Poderia falar também? Não, há alguns pontos que a Fazenda sugeriu de travas mais severas nos moldes da recuperação do regime fiscal de recuperação dos estados, que nós optamos o seguinte: a maior consequência do não cumprimento do que está aqui para o Estado é ser excluído do programa e voltar a ter um indexador de 4% de juros. Então, obviamente, que o Estado vai se esforçar em fazer a entrega de seus ativos, em organizar as suas finanças, em estar adimplente com as parcelas do pagamento efetivo da dívida,
sem precisar ter outras amarras muito severas. A União tem que compreender que ela tem que dar as diretrizes, que o maior efeito do não cumprimento pelo Estado será a exclusão do programa, que gerará muitos malefícios a ele, e não pode querer o Poder Executivo Federal se imiscuir em questões de gestão dos Estados, porque aí realmente trava e engessa a possibilidade que o Estado tem de poder ter alternativas de investimentos. Então, o governo federal tinha uma pretensão de ser mais severo na aplicação desses investimentos decorrentes do pagamento dos juros no próprio Estado, exigindo um percentual maior para o ensino profissionalizante, por exemplo. Mas há estados que eventualmente podem demonstrar o cumprimento da meta de ensino profissionalizante, podem querer migrar esse recurso para investimentos em infraestrutura ou para investimentos em segurança público, investimentos em saúde. Então, essa maleabilidade para poder ter do Congresso investimentos mesmo, Nacional, que não sejam custos, Rodrigo Pacheco, estamos ouvindo, portanto, o presidente do Senado e, consequentemente, o presidente do Congresso Nacional falando sobre a dívida dos estados. Nós temos, pessoal, muitos estados endividados. São Paulo, Rio de Janeiro, você tem também Rio Grande do Sul, Minas Gerais, muitos bilhões de reais. No total, são mais de 700 bilhões de reais. Aí, de um lado, você tem o Estado dizendo, olha, devo, não nego, pago quando puder, mas não consigo pagar tudo que devo. Aí você tem a União dizendo, minha gente, precisamos desse dinheiro, vocês devem para a União, precisamos receber isso. Vamos chegar num acordo? Vamos chegar num consenso? Rodrigo Pacheco, eu disse que ele está como uma espécie de um mediador, ele está ali apresentando o que seria esse projeto de lei da dívida dos estados. Então, colocou no papel, tentando acolher as ideias dos governadores e governadoras, as ideias da Fazenda, aquilo que seja bom para a União, para conseguir resolver o assunto. Um aspecto que gera ali um sabor mais atrativo nessa negociação é a questão dos juros. Então, falando assim, bem a grosso modo, você tem uma dívida e em juros você tem já R$100 dessa dívida. Aí o governo federal diz, bom, beleza, então esses juros que você me deve, ao invés de pagar os juros, que você faça investimento desse valor no seu estado. Vai ser em educação? Vai ser em transporte? Vai ser em saúde? Vai ser em qual setor? Então, eles estão conversando para ver se é possível uma parte dos juros, por exemplo, você ao invés de pagar a dívida, você reverte isso em investimento para você. E como é que vai ser pago o restante? São uma série de regras que estão dentro desse texto de Rodrigo Pacheco. E aí ele disse que as dívidas, algumas, são impagáveis e que se não houver um acordo, o negócio vai piorar para todo mundo. Então, é isso que está acontecendo aqui neste momento. A relatoria deve se aceitar. O senador Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, mas hoje é presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A gente queria aquele papel que está na mão do Rodrigo Pacheco, mas por enquanto a gente não tem para te contar em mais detalhes, tá bom?